No sul do Brasil, encontramos o Paraná, estado do desenvolvimento, de indústrias, de trabalho e de pessoas que se cruzam e contam histórias. E é lá atrás, no ramo da panificação, na cidade de Curitiba, que começa a nossa história. Sindicato dos Operários Padeiros, fundado no ano de 1936, na cidade de Curitiba. O sindicato é criado para representar os trabalhadores do ramo da panificação e confeitarias. Estamos em pleno governo de Getúlio Vargas. O Brasil enfrenta diversas dificuldades de racionamento de alimentos. Longas filas nas portas das panificadoras se formam para que seja possível garantir a quantidade de pão estabelecida pelo governo para cada família. Porque na época tudo foi feito tipo economia, restringido tudo, não tinha trigo, não tinha açúcar. Para você conseguir, você tinha que correr muito de atrás. Para vender o pão, você às vezes dividia o pão para os fregueses, porque você não tinha para servir para todos. Foi muito curto, tudo que você tinha que ser controlado. Para defender os direitos dos trabalhadores da panificação e confeitaria, a categoria se organizou e cresceu. Logo após a sua criação, o Sindicato dos Operários Padeiros aumentou sua base de representação e passou a se chamar Sindicato da União dos Operários Padeiros e Classes Anexas. Categoria que sofria com duras condições de trabalho dentro das panificadoras. Era pesado o trabalho, a gente trabalhava bastante porque não era maquinários leves que nem hoje tem. Inclusive os fornos, hoje são fornos pequenos, a pá pequeno, elétrico, na época era forno a lenha, né? E o maquinário, os tachos eram tudo grande, o cilindro era grande, você tinha que saber trabalhar e com muito cuidado para não esmagar os dedos, né? Então era um serviço difícil. E na parte da tarde, quando era mais tranquilo no balcão, eu ajudava o meu patrão, Alberto Trogo, e nós fazíamos bolacha. Eu comecei como ajudante de forno, né? Depois passei, com o correr do tempo, a tocar o serviço também, né? No caso tinha 8 fornos, né? Então eu tinha que abastecer esse forno com lenha, para depois o forneiro trabalhar, né? Explorados com jornadas de até 16 horas diárias, submetidos a condições insalubres de trabalho. Essa era a dura vida dos trabalhadores do ramo de panificação e confeitaria. O serviço era pesado, era puxado, era bastante horas. Tinha dias que eu trabalhava das 6 da manhã às 8 da noite. O meu horário, na verdade, era das 6 às 2 da tarde. Foi lá onde nós se conhecemos com o Pedro, né? Ele trabalhando na panificadora e eu no balcão. Tudo que é máquina é perigoso, né? Não se cuidando, tinha o cilindro, que é fácil de pôr a mão, quer dizer, muitos puseram a mão que eu vi, né? E tinha os tachos. Os tachos eram para desmanchar a farinha, né? Geralmente os tachos eram para 5 sacos de farinha, né? Era pão para mais de metro. E nessa época não era do motor assim ligado direto na coisa, era na guarda de correia, né? Ligava ali, era um barulhão daquele, e correia batendo, né? Estamos em 1942. O Sindicato da União dos Padeiros e Classes Anexas é reconhecido pelo Ministério do Trabalho em cumprimento à nova determinação do presidente Getúlio Vargas. Com a mudança, seu nome é alterado novamente e passa a se chamar Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Panificação e Confeitarias. É também neste período que são concedidos aos trabalhadores direitos como a fixação da jornada de 48 horas de trabalho semanal, salário mínimo, licença maternidade e descanso semanal remunerado. O trabalho dos menores e das mulheres também é regulamentado, garantindo que os trabalhadores que realizam funções idênticas recebam salários iguais. 1950. O ramo da panificação passa por seus anos dourados. Superação das expectativas e grandes saltos econômicos.
Mas isso não é sentido pelos trabalhadores, que ainda sofrem com as duras condições de trabalho. Não era com muita ventilação, não existia, que nem hoje existe, ventiladores, ar-condicionado, não existia essas coisas, né? Era tudo um serviço mais, vamos dizer, brutesco. Não era leve, que nem hoje você trabalha numa panificadora, você tem até os cartuchos para pôr o pão, a sacolinha, tudo vem pronto. E na época a gente que fazia os cartuchos para pôr o pão. Era o papel de embrulho, você fazia cola com trigo e daí fazia nas horas vagas os cartuchos para empacotar o pão, né? O caixa não era caixa eletrônico que nem hoje, você tinha que bater os números, tudo, arrodear a manivela para poder abrir a gaveta para você fazer o troco. Não era fácil como hoje, não, de jeito nenhum. Foi muito difícil. Porque na época os padeiros antigos, eles procuravam fechar toda a coisa para não entrar vento, né? Para aquecer a padaria, né? E aí bota assolador nisso, coisa que foi errado, né? Porque hoje a padaria é livre, né? E dá o pão do mesmo jeito, né? Abril de 1951. O Stipe amplia sua base e, além de representar os trabalhadores de panificação e confeitaria, também começa a representar os trabalhadores de produtos de cacau e balas, do açúcar, do trigo, milho, mandioca e aveia do estado do Paraná. O trabalho dentro do moinho era um trabalho... O moinho era muito simples. Ele tinha apenas um cilindro, que é a máquina principal, chama-se banco de cilindro, e a produção era pequena. Mas o trabalho era intenso, porque se trabalhava pelo menos 14 horas por dia. E tudo era manual. O saco era carregado nas costas, o saco de trigo, o ensacamento da farinha também era manual, e tudo era usado a força física para poder resolver os problemas. Agora, antigamente, realmente, os equipamentos eram mais precários. Hoje nós temos alguns equipamentos que você vê que estão até encostados, né? Equipamentos de alto risco. Alto risco que na década de 50, 60 até 70 eram usados, né? Hoje não são mais usados. Os equipamentos evoluíram. 1958. O Stipe, em conjunto com outros sindicatos alimentícios, fundam a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentos do Estado do Paraná, com o objetivo de defender os trabalhadores. De arquivo que nós temos na Federação, de informações assim, bastante precisa da existência do STIP, Sindicato da Panificação de Curitiba, é da fundação da Federação, que ele, junto com outros sindicatos aqui de Curitiba e de Ponta Grossa, fundaram a Federação em 1958. Os anos passam, mas poucos avanços acontecem na prática dentro das panificadoras e confeitarias. A única coisa que mudou é que daí os fornos eram elétricos. E a gente ganhou para a panificadora uma máquina para cortar o pão, sabe? Fazer aquele pão pluma fatiado. Então foi o que mudou. Mas o resto era tudo com carrinho, com os cabides, com tudo manual. Inclusive para enrolar o pão só tinha divisória. E o resto a gente enrolava na mão. 1964. Começa o movimento militar com apoio da burguesia, que derruba o presidente João Goulart. E Marechal Humberto Alencar Castelo Branco assume o governo. Centenas de políticos, líderes sindicais, estudantes, intelectuais, governadores e ex-presidentes têm os direitos políticos cassados. Muitos são presos e exilados. A coerção aumenta a partir de 1969, com o Ato Institucional número 05. Os movimentos sociais que se opunham ao regime ditador sofrem dura repressão, com torturas físicas e psicológicas. Na ditadura, o sindicato foi extinto praticamente. Então, eles ficaram só no papel para poder funcionar o sindicato só com autorização. Não chegou a ser interditado, ele continuou funcionando tudo, no Ministério não houve nenhuma situação. E o presidente, na época, foi indicado por
digamos assim, quem era a pessoa aqui no Paraná que era na época da ditadura, que era o indicado, o interventor, uma coisa assim, que fazia essa nomeação, né? Então, nessa época, até 78, que eu recordo, o movimento sindical era silencioso. O sindicato estava lá só para atender, digamos assim, a situação do trabalhador. Então, e atender, digamos, única e exclusivamente a CLT. 1975. A ditadura permanece no Brasil. O STIP apresenta muitas dificuldades para manter o funcionamento da entidade. O sindicato possui apenas 3 pequenas salas em um edifício comercial no centro de Curitiba. Todo mundo conhecia o sindicato da Dr. Muricy, do 8º andar, né? Então eram 3 salinhas lá comerciais, um conjunto mais perto lá do início da rua Dr. Muricy, no começo, né? Então bem lá, bem em cima, no começo do centro. E eram só 3 salas, né? 3 salas comerciais simples, né? As condições insalubres de trabalho permaneciam nas panificadoras e fábricas, sem a existência do EPIs e legislação que protegesse o trabalhador. Até o final da década de 70, as atividades são marcadas, na sua maioria, por trabalhos manuais. Em 78, nós só produzia pipoca, no caso, né? Era uma fábrica assim, que tinha bastante funcionário, até na época devia ter uns 10, 12 funcionários, mas a produção, na verdade, era muito pequena, porque era tudo manual, entendeu? Assim, hoje, por exemplo, assim, para 78, você pegava a pipoca, supor, a embalada era manual. Então, o que 10 funcionários faziam, hoje uma máquina faz, empacotar, né? Hoje se você for analisar, até antigênico era, porque empacotava com a mão, essas coisas, né? Hoje não, hoje é tudo máquina, né? Automática, essas coisas assim, que não tem mais contato manual, né? Não era forno a lenha, né? Só tinha um forno ainda, né? Depois que foi construído mais um outro forno. E então o pão era assado tudo no lastro, né? E tinha que fazer a cunha, né? Senão, com 2 passadas enchia o forno, né? Aí tinha que saber trabalhar, né? E depois tem que ser rápido, né? Porque senão queima, né? E o calor era demais, né? Aí tinha que fazer fogo na fornalha, né? Porque esquentava de um dia para o outro. Mas aí tinha que fazer fogo, né? Quando você abria a fornalha assim, parecia que você caía de chão. É tão calor, que aquilo vinha tudo na cara da gente, né? É triste naquele tempo. E era tudo assado no lastro. Ainda sob a ditadura militar, o Brasil assiste ao final do milagre econômico com a crise mundial do petróleo, inflação e estagnação da economia. O país entra nos anos 80. No sindicato, essa década é marcada pelo silêncio. O sindicato atendia todo o estado do Paraná. Então, a gente eventualmente fazia uma correspondência para todo o estado, né? E, eventualmente, quando tinha uma quantidade muito grande de atendimento, eu também prestava esses trabalhos. Eventualmente, não era fixo ainda. O sindicato, em 88, praticamente ele só tinha o atendimento jurídico externo, não interno como hoje, né? E atendia assim, praticamente reclamações trabalhistas, dúvidas e homologação. Basicamente era seu serviço do sindicato. Eu me lembro que quando eu chegava a trabalhar, eu não tinha local para trabalhar. Eu tinha que arrumar um cantinho lá, junto com os envelopes, e disputar espaço, né? E realizar ali o serviço. Então era bem assim, bem limitado as situações, as condições, tanto estrutura, pessoal, né? Estamos em 1991. O STIP passa por um processo de redefinição na base territorial e passa a abranger a capital paranaense e as cidades da região metropolitana de Curitiba. Nesse processo, os trabalhadores das indústrias de massas alimentícias e biscoitos, doces e conservas são incorporados ao sindicato, que passa a se chamar Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação e Confeitaria de Produtos de Cacau e Balas, do açúcar, trigo, milho, mandioca, aveia, massas alimentícias e biscoitos, doces, conservas e afins de Curitiba e região metropolitana. Inúmeros problemas que precarizaram o trabalho dos diversos segmentos representados pelo STIP permanecem dentro das fábricas. Não existia nada naquela época, né? Não existia. Você dava um uniforme para o padeiro, quando tinha uniforme, porque às vezes ele trabalhava com uma roupa dele mesmo lá. E
entrava a trabalhar, não tinha nada de segurança, não tinha nada de orientações naquela época. Tá? Como eu disse, acontecia muito acidente de trabalho, pelo ambiente de trabalho, pelas máquinas. Tá? Era um ambiente de trabalho insalubre, tá? Porque eram ambientes fechados, abafados, cheio de mofo, porque o vapor que sai do forno ele fica concentrado dentro da padaria. Se você não tiver uma ventilação para arejar aquilo lá, para retirar esse vapor, começa a embolorar tudo lá dentro. E aquela época era assim, não existia vigilância sanitária, não era atuante, praticamente não existia. Tá? Não existia uma legislação apropriada para isso. Dali depois que você tirava toda a massa na peneira, que enchia, completava o carrinho, ali você pegava e levava no secador para secar. Aquele secador, rapaz, era um forno, porque é tudo a vapor sobre a água, aqueles canos de água quente, sabe? Porque a massa ela tem que ser secada com calor úmido. Se não for através da umidade, a massa ela quebra, sabe? Sai tudo danificada. Então aquele vapor de água quente, aqueles canos de água quente, mas era um calor, a gente usava máscara também, né, para trabalhar nas peneiras, né, para não evitar, né, de contaminação na massa, né. Trabalho manual, intervalo para refeição pequeno, jornada de trabalho era como hoje, jornada de 8 horas, registrava ponto através de cartão de ponto, não crachá, como é feito hoje. Não tínhamos cesta básica, trabalhávamos direto nos sábados, domingos, feriado. Eu posso dizer para você que antes, no começo, era mais pesado. Como eu disse para você às vezes tinha que trabalhar mais sozinho, né? Dar conta da máquina sozinha. Eu, né, no começo achei um pouco de dificuldade, mas hoje eu já consigo dominar. Só que era bem mais pesado. Hoje está tudo tranquilo, bem tranquilo. As pessoas não trabalham sozinhas. Todas as pessoas que trabalham em máquinas têm a sua ajudante, né, que está ali do seu lado para ajudar. Tem bastidora de massa, que antes não tinha. Tudo que eu fazia antes sozinha, hoje tem outra pessoa que faz. Então, hoje já não é mais a mesma coisa, nem no sonho. Nesta época, o STIP ainda tem muitas dificuldades de negociar ganhos reais para os trabalhadores. Nessa época, até 92, quando houve a estabilização da inflação, havia os gatilhos salariais. Então a convenção, basicamente, em termos de benefício do trabalhador, ele só garantia a reposição daquela inflação, de todos esses períodos, né? Então ficava assim, pela dinâmica da inflação, ficava difícil sentar e tentar estabelecer algum benefício, algum ganho real, alguma coisa. Então a convenção praticamente tratava de reposição da inflação. Assim, não tinha todo hoje, igual tem esse movimento hoje, né, de negociações, né, as definições assim de índices salariais era mais da empresa e, né, com negociação direto com o presidente, não tinha toda essa movimentação. Tanto é que mais as pessoas que trabalhavam dentro da RH que conhecia, que tinha acesso ao sindicato, né. 1992. O Brasil enfrenta uma crise política e econômica. Várias denúncias de corrupção surgem contra o presidente da República, Fernando Collor de Mello. Brasileiros e brasileiras, mobilizados, saem às ruas exigindo o impeachment do então presidente. Esta época também é marcada pela era da informatização no país. A nova tecnologia trouxe diversas transformações no trabalho da categoria. As condições, você sabe, a informatização não existia. Era a máquina da tilografia, né? Com várias marcas, né? Por exemplo, os formulários eram impressos por mimeógrafo na época, né? Que eu trabalhava na área administrativa, né? Então era bastante precário mesmo e se trabalhava muito, né? Folha de pagamento todo manual, todo datilografada, né? Era bem difícil, era aquelas máquinas que tinha assim, muitos zeros, era o cruzeiro na época, né? Nossa, mas era muito ruim de trabalhar. Se você colocasse um zero a mais, tinha que cancelar toda a compra. Era muito difícil. Aquelas máquinas da época do EPA, bem do EPA mesmo, bem antigas. As caixas, né? É bem mais fácil, você pega o cartãozinho na entrada ali,
vai, faz tua compra, leva pra menina, a menina passa, já tá tudo somado, tudo só cobrado do cliente, não tem trabalho nenhum. A disponibilidade das coisas também ficou bem mais fácil com o computador, né, para você pesquisar os preços. E nós éramos um papelzinho, era uma comanda. Aí chegava lá no balcão, às vezes as meninas anotavam errado, dava problema. Nossa, hoje com a informática ficou muito mais fácil. Ainda em 1992, o Stipe compra uma nova sede no bairro Vila Fani, uma pequena casa de madeira que possui 3 peças. Então, em 92 a gente fez o início da mudança do local, né? Foi vendido aquela área comercial lá do centro e a gente adquiriu esse terreno aqui através de um leilão, né? Aí a gente conseguiu construir uma casa pré-fabricada na parte da frente, né, que seria a parte do sindicato, e a parte de trás foi feita uma outra casa na qual eu morava. Essa casinha era bem simples, assim, sabe? Tinha apenas assim uma antessala, né? E sala de homologação era uma só, né? Uma sala de homologação, apesar que na época tinha 2 homologadores, mas tinha uma sala de homologação principal e quando tinha um fluxo maior, né, de demanda, daí tinha uma segunda sala, né? Mas a estrutura era bem precária. Quando você vinha, como eu trabalhava numa empresa que tinha muitos funcionários, quando nós vínhamos assim fazer homologação com mais de um, né, não tinha nenhum local onde ficar, nós tínhamos que ficar para fora e esperar ser chamados, né, porque não atendia só uma empresa, né, são várias, né. Então, na época era até constrangedor para mim, né, que trabalhava no RH, que trazia um funcionário, apresentava, tinha muitos que não conheciam, né. Olha, esse aqui é o nosso sindicato, é aqui que a gente vai fazer a homologação. Até eles ficavam muito espantados, né, pela estrutura, né. A década de 90 é marcada pela ausência do sindicato e o sentimento de pouca representatividade por parte dos trabalhadores. O sindicato tinha aqui aquela casinha, né, tinha o terreno, que é o mesmo, aquela casinha. O sindicato a gente não tinha assim, muito conhecimento do trabalho deles, porque pouco aparecia, né? Os diretores, mesmo o pessoal que trabalhava aqui, a gente não tinha assim, muito contato, né? Então era mais, o contato era mesmo de rescisão, não se via nada. Eu não sei se alguém já colocou, mas eu não vejo sindicato com 75 anos. Eu vejo o sindicato bem mais recente. O sindicato, para mim, ele começou realmente a existir depois da gestão Gilmar Servidoni. Então, aí é que começou a aparecer, ser reconhecido o sindicato. Antes disso, nós nem conhecíamos o sindicato, não sabíamos dos nossos direitos, tanto em relação a usar algo que o sindicato disponibilize, como, por exemplo, a advogada, doutora Rosi, e na área de lazer, né? Tem tanta coisa boa na área de lazer que antes não existia também. E se existia muito, uma coisa muito ruim, ou má divulgada, que nós trabalhadores não tínhamos conhecimento. Eu conheci o sindicato através do Valdivino e Gilmar, porque até então eu não sabia que existia. Sabia que existia, sim, através de colegas, mas nunca foi divulgado. Então, em 2000, quando iniciamos aqui no sindicato, não tinha política nenhuma de lazer, as estruturas eram precárias do sindicato, era uma casinha de madeira com 3 peças, onde havia apenas 2 homologadores e nada mais. E esses 2 homologadores eram as pessoas que passavam, que tiravam as dúvidas dos trabalhadores. Não havia um departamento jurídico efetivo dentro do sindicato. Havia um advogado que era terceirizado e que fazia algumas ações específicas, ações trabalhistas. Somente isso. Estamos nos anos 2000. Uma nova diretoria assume o Sindicato dos Trabalhadores e começa a reorganizar a unidade. A primeira atitude, quando nós assumimos, nós colocamos o terreno
em nome do sindicato, que outrora não estava, e admitimos uma advogada, né, que está conosco até hoje, a doutora Rosi. Também contratamos uma psicóloga, na época, a doutora Silvia, e também mantivemos convênio com o Instituto Evaldo Lodge, para onde a gente eles davam aulas para o pessoal do primeiro grau, segundo, inglês, né? Então nós conseguimos formar umas 300 pessoas na época. Então tinham terrenos que não tinham escrituras, que não estavam legalizados, em nome de terceiros, né? Isso a gente teve na nossa primeira gestão, o resgate de tudo isso. A preocupação foi passar tudo em nome do sindicato, né? Pelo menos o IPTU, que ficasse o código fiscal ali do terreno, ficasse em nome do sindicato. E então tivemos aí a primeira gestão só legalizando a documentação. Inclusive aqui nós tivemos problema, não estava legalizado, então nós legalizamos tudo. Nós cuidamos da parte social, que seria o livro de registro de sócios. Então ele estava desatualizado, então nós fizemos uma atualização, um recadastramento de lá, onde está evoluindo cada dia os nossos associados. O terreno de praia do sindicato, que se encontrava apenas em tijolos desde 1986, também precisou ser legalizado. Quando nós assumimos, o edifício hoje, frequentado por todos, ele estava assim só em uma estrutura com 4 andares, embargado, só em tijolos. Aí nós tivemos que fazer toda a legalização, tanto da parte de legalizar o terreno em nome do sindicato, como legalizar todas as papeladas. A nova diretoria do STIP implanta o diálogo como forma de atuação política, o que resulta em muitas conquistas para os trabalhadores. Realmente hoje é um trabalho diferenciado, nosso sindicato é diferenciado. Ele tem uma maneira diferente de conduzir as coisas, não é um sindicato radical, né? Nós trabalhamos sempre em defesa do trabalhador, mas também sem prejudicar o patrão, né? Trabalha sempre na coisa. O trabalhador tendo direito, nós vamos com a briga até o final. Se ele não tiver direito, também a gente já vai explicar para ele que ele tem que pensar de maneira diferente, né? Porque tem muita gente que é radicalista, faz aquela coisa. Então, e o nosso trabalho é sério. É uma luta que está, vamos dizer, acima da média, né? Dos outros sindicatos que a gente tem relacionamento, não só aqui no Paraná, mas fora do estado, porque na maioria das vezes nós vemos, né, dirigentes de sindicatos que se preocupam muito com outras questões e não com a representação mesmo política dos seus trabalhadores. E o STIP, né, sua diretoria, eles têm, só pelos serviços que oferece, pelas negociações coletivas, né, que são feitas, né, a gente vê que é uma representação forte, né, política do sindicato. O STIP, na defesa dos trabalhadores, estrutura o departamento jurídico e contrata uma nova assessoria. O novo departamento interno passa também a atender a área civil familiar. Bom, a partir de 2000, quando eu entrei no sindicato, eu me preocupei em formar um departamento jurídico onde oferecesse para o trabalhador, além da área trabalhista, que está prevista na CLT, na Constituição Federal, oferecer também a área de família. Então, a partir do ano de 2000, nós passamos a oferecer a área de família gratuita para o trabalhador. O sindicato oferece para mim, ofereceu mais o departamento jurídico, né? Que eu uso bastante, né? Com a doutora Rose lá, que ela fez o meu divórcio, a separação, negócio de pensão e tal, né? Mas tem vários funcionários que eles usam, a Casa da Praia, né? O que mais? Tem outros benefícios de saúde, esse negócio com desconto e tal, né? Para instrumentalizar os trabalhadores na busca por seus direitos, o STIP cria a Câmara de Conciliação Prévia. Também foi no ano de 2000 que nós criamos a Câmara de Conciliação Prévia,
que com a criação da Câmara de Conciliação Prévia, os trabalhadores começaram a procurar mais o seu sindicato e o próprio empregador também passou a se utilizar da Câmara de Conciliação Prévia para quitar, para pagar alguma verba trabalhista que não tenha sido pago na época quando o trabalhador ainda era funcionário, né? A partir dos anos 2000, o STIP também investe no atendimento individual dos filiados. O objetivo é esclarecer os trabalhadores dos seus direitos. Por telefone, você dá um direcionamento ao empregado que está ligando para cá, para saber o que fazer em determinadas situações, relação trabalho, sabe? Eles têm muita dúvida, tem muitas pessoas que têm carência em determinadas situações, se ele está recebendo certo, se as férias que está sendo paga corretamente, quais são os direitos dele, diante a uma demissão, estou pedindo demissão de uma empresa, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer para não me dar problema futuramente, o que eu tenho direito a receber. E na homologação é uma verificação, né, que você faz, né, diante do que está sendo pago pelo empregador. O fortalecimento do STIP trouxe grandes conquistas para os trabalhadores. Deste modo, nos anos 2000, são marcados por reivindicações e ações diretas do sindicato para efetivar e estabelecer condições de trabalho mais dignas. Mas o trabalho que se fez em termos do ganho do trabalhador, né? Eu acho que durante a gestão aí do Gilmar, o ganho real ele aumentou bastante, né? O respeito, né, que nós conseguimos como sindicato, né, que hoje a gente, aonde vai, a gente é reconhecido, é respeitado, o qual no começo a gente era mais um ou qualquer um. E hoje nós não somos mais o qualquer um, nós somos conhecido. Na planificação houve o adicional por tempo de serviço, que é uma reivindicação antiga. Hoje ela ainda é modesta, mas já é um instrumento que está e que vai ser melhorado conforme o tempo. Que venho trazendo assim a conquista cada vez maior, mais ou menos assim a partir de 2000, sabe? Até com a gestão do nosso próprio presidente, seu Gilmar, sabe? Porque ele já tinha uma visão assim muito grande, é uma pessoa visionária, né? Assim, na relação assim entre trabalho, né? Emprego e trabalho, né? Então ele sempre cobrou, né, sistematicamente, assim, não só na parte da saúde, mas também de benefícios ao funcionário, né, como ajuda à alimentação, uma refeição digna para o trabalhador dentro da empresa e também aquele cuidado, né, de ouvir, de ir até as empresas, né, e ouvir o que realmente o funcionário quer, porque nem sempre o que você define ou você pensa é aquilo que eles desejam, né? Às vezes você pensa em coisas grandiosas e é coisas simples e básicas que eles estão precisando, né? Perfeito. Bom, eles lutaram bastante por aumento de salário nosso, né? Eles lutam direto com a empresa, né? Apesar que aqui da empresa tem gente que é do sindicato, né? É da diretoria do sindicato. Mas mesmo assim eles lutam a favor dos funcionários aqui, né? Do aumento de salário. A cesta básica nós não recebíamos, eles aumentaram, né? Eles fizeram essa implantação no salário. Café nós não tínhamos, eles fizeram essa implantação de café para nós, né? Os 15 minutos, né? De manhã e de tarde. Então, se hoje melhorou a iluminação, eles têm hoje o IPI, eles têm alguém que acompanha, eles têm o piso de acordo com um piso antiderrapante, né? Eles têm o equipamentos, né? Tudo isso foi porque o sindicato brigou, pediu, lutou. Então, se houver um reconhecimento da parte do trabalhador em massa nessa parte, nós vamos conseguir muita coisa mais do que a gente conseguiu até hoje. O direito de folga aos domingos, pelo menos 2 vezes por mês, e a implantação do auxílio alimentação são também algumas conquistas do STIP para os trabalhadores. Eu conheço pessoas que chegaram a trabalhar 3 meses sem uma única folga. Tudo bem que foi a nível de hora extra, mas uma das conquistas do sindicato foi justamente garantir que essas pessoas tenham o seu descanso
realmente gozem do seu descanso, né? Então hoje é obrigatório um descanso de pelo menos 2 domingos por mês. Esta foi uma das conquistas. Em 2006, o STIP esteve também na luta em conjunto com outras entidades representativas dos trabalhadores pelo estabelecimento do piso regional no Paraná. Nós temos um episódio, né, que marcou o nosso relacionamento, a nossa vida, vamos dizer, sindical junto com os trabalhadores da panificação. Foi no momento que, no ano de 2006, quando nós reivindicamos ao governo do estado a implantação do piso regional no Paraná. E nós conseguimos, houve uma mobilização muito forte. Na época o governador era favorável, né, e foi uma mobilização forte, e o STIP, né, quando a primeira negociação após a existência do piso, teve um reajuste, né, para a categoria quase 16%. Né? Então isso foi um episódio que marcou, né, no relacionamento com o Sindicato da Indústria de Panificação. O primeiro benefício que os trabalhadores tiveram é que, a partir do momento que nós saímos das mesas de negociação com a classe empresarial, que muitas vezes reclamam que não podem pagar, mas na realidade pagam, nós saímos e fomos para o governo do estado e na Assembleia Legislativa. Veja que a atuação nossa, ele sai do campo da negociação direta entre empresários e trabalhadores, vamos para o campo político. E neste momento aí, quando vem o Gilmar com sua equipe na Assembleia Legislativa, nas articulações, isso vai nivelando o salário, e que é bom para o empregador também, porque muitas vezes tem uma panificadora lá que vende o pão no preço X e outra preço Y. Só que aquela que vende muitas vezes um pouco mais barato são aquelas que não recolhem impostos, que não registram trabalhadores, que pagam mal. E o piso regional, na verdade, dá uma nivelada. Então o sindicato teve assim, uma participação muito boa nessa nossa atividade política. A união dos trabalhadores de todos os segmentos da alimentação, o diálogo e a ação direta do STIP trouxeram a todos os trabalhadores ganhos reais nesses últimos anos. Nós temos a parceria com a nossa Federação da Alimentação do Estado do Paraná, onde nós efetivamos junto a nossa convenção. E desde então, do que nós assumimos, sempre foi fechado com ganho real. Sempre além 1,5%, 2% de ganho real fora do piso, e no piso às vezes 5%, 6% a mais. Ele conseguiu com que dá saltos. Por exemplo, quando o NPC, a inflação aqui para a capital, se fosse fazer um reajuste salarial, seria de 6%, 7%, em razão de ter participado ativamente no interior do estado, ele conseguiu fazer com que o reajuste dos trabalhadores por ele representado chegasse a 12%, 13%, ou seja, 100% de reajuste além do INPC aferido para aquela época, em convenções, em acordos coletivos aqui da capital. Isso em razão de estar participando com os outros sindicatos. Isso demonstra que a união, que a unidade em que o STIP veio participar, que ele desenvolveu, fez com que trouxesse muito mais conquistas para os trabalhadores aqui da região metropolitana de Curitiba, para os trabalhadores da panificação, da indústria de doce, que eles representam, enfim, aqui na região. Superados os desafios de uma ampla reestruturação administrativa no STIP, o sindicato começa a se organizar financeiramente e realiza o grande sonho dos trabalhadores de possuir uma nova sede. Era uma casa simples, né? Onde a gente recebia a visita do trabalhador e ele dizia assim: nossa, né, parece que é um sindicato fraco, um sindicato que não inspira muita confiança. Daí nós até falávamos na época: vamos com calma que nós vamos conseguir virar esse jogo. E foi o que aconteceu. Daí nós conseguimos, assim, hoje em 2007, fazer, digamos, a inauguração não só dessa sede, mas sim da sede de praia também. Nós reclamamos, o pessoal até reclamava para a gente, principalmente o pessoal dessas empresas, PepsiCo, Corns, né? Que aqui o pessoal vinha e ele não sentia firmeza no sindicato, né? Achava que era
coisa, porque uma casinha e tal, então essas coisas aconteceram bastante. E com isso, aos poucos, as coisas foram se transformando, mas tudo isso foi uma diretriz de trabalho, a boa vontade, o trabalho sério que o Gilmar implantou, e com isso que a gente conseguiu fazer as mudanças. Mas a mudança foi grande. Né? Então, onde nós recebíamos aquela pessoa que dizia assim, pô, mas essa casinha, esse sindicato, pelo amor de Deus, hoje a pessoa diz o contrário, né? A sede está aqui, ficou bacana, né? Um lugar aconchegante, a pessoa tem toda a liberdade, ele vem, ele se sente bem, vir aqui conversar com a gente, conversar com o Gilmar, né? O Gilmar é aquela pessoa atenciosa que seja o trabalhador, seja o empregador, está sempre conversando da mesma maneira, né? Nós queríamos assim ter um alcance maior com a nossa comunidade, e daí a gente, como um pensamento de empreendedor, aí então a gente quis ter uma estrutura assim, onde na realidade demorou 2 anos para a gente fazer essa construção. Com essa nova sede a gente teve assim, estar mais estruturado e poder dar uma atenção maior para todos os nossos trabalhadores no campo de homologações, no campo de dúvidas, em geral, um melhor atendimento com eficácia. A colônia de férias localizada em Xangri-Lá também passa por melhorias e investimentos. Nossos terrenos são adquiridos para aumentar o espaço de lazer dos associados. E tem lá em Xangri-Lá que tem, né, acho que é 4 quartos que tinha lá, né? Mas só que era bem péssimo, né? Chovia, pingava, tinha muita goteira, né? Aí tinha um sobradinho bem pequenininho, e a laje, nós dormindo assim, tinha vez a água, penetrava a água pela laje, tinha goteira, tinha que mudar o colchão no chão. Era uma peça só, né? Nem daqui, tinha que mudar o colchão de um lado para outro, né? Então sempre, olha, foi... Eu falo que é verdade, era desconfortável, viu? Eu falo que é verdade. Isso, quando nós entramos em 2000, então essa sede estava constituída em 6 terrenos. Nós fizemos, digamos assim, cercamos tudo com muro, né? E adquirimos mais uns 23 terrenos além desses 6, onde ficou tudo fechadinho. Tiramos aqueles quartos que estavam também com cupim, né? Era tudo de madeira, e começamos a fazer uma nova estrutura. As acomodações seriam, já estão prontas, 7 churrasqueiras com pias, 4 águas cada 2, e já temos um salão de jogos, que está lá com uma mesa de pingolim e uma mesa de snooker. Tem 2 banheiros. Nós temos, já fizemos a primeira chalé, onde essa chalé ficou tão grande que nós vamos então fazer ela uma sala de jogos, uma lan house, né? E também iniciamos a fundação de mais 7 casas. Preocupado com o lazer dos associados, o STIP também investe na construção da sede de praia. Ele já estava assim, digamos assim, apto para uso. Ele já estava com toda a parte elétrica terminada, hidráulica. Esses quartos, eles tinham assim, com banheiros, né? Uma mesa, 2 banquetas, um frigobar, cortina e forro para colchões. E também pastilhamos já esse prédio em todas as laterais. Em 2010, novas melhorias são realizadas na sede de praia. Melhorias que são muito bem vistas pelos trabalhadores. Nós adquirimos um terreno ao lado, né, onde ficou só para estacionamento. Compramos um outro ao lado do estacionamento, onde colocamos 3 piscinas. Compramos outro da lateral direita do prédio, onde efetivamos uma cancha de areia. Nós fizemos uma reforma total da cozinha. O objetivo maior da reforma da nossa cozinha foi colocar os armários individuais
para o nosso sócio. Esses armários contêm todos os utensílios que ele vai usar na estadia. Nós colocamos também micro-ondas, colocamos forno elétrico, colocamos todas as pias, todas novas, tudo para o nosso sócio. Hoje, né, você pode ver, né, ali em Xangri-Lá mesmo, hoje tem aquele prédio, né, e tem 3 piscinas, né, 2 para adulto, 1 para criança, né, bem organizada, entendeu? E inclusive até os pessoal, a gente, quando eu fui os tempinhos agora lá, o pessoal, as meninadas gostam mais de estar na piscina do que estar na praia, entendeu? Porque acho que o divertimento é melhor, não corre tanto perigo, né? E as crianças também gostam da piscina rasa para as crianças, né? E tem um campo também, de quem quiser brincar de futebol lá, né? Uma cancha, né? A par, né? Então eu te falar a verdade, nota 10 agora, viu? Muitas foram as ações que o STIP desenvolveu na defesa dos trabalhadores. Em 2010, a categoria conquistou, através da NR12, a substituição de diversas máquinas e equipamentos que causam riscos. Essa foi uma conquista assim, fundamental, pois vai trazer toda a segurança, devido ao cilindro ser alto, assim, muitos acidentes. Então vai trazer toda a segurança para a nossa categoria. Tanto lutamos, graças a Deus conseguimos. O maior problema é o cilindro da massa, né? Isso havia acidentes ainda hoje, porque há cilindro até hoje trabalhando em operação, né? Então há um risco para o trabalhador que são acidente nas mãos, né? Esse seria o mais grave, seja no cilindro, seja na fatiadora. Esse é um grande problema até hoje. O cilindro é o maior comedor de dedos e mãos que existe na panificação. Até contratamos um padeiro há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, que ele ficou bravo com a gente, ele chegou na padaria, cadê o cilindro? Cadê o cilindro? A gente falou, olha, não tem cilindro, a gente trabalha com outro método, que não corra risco. Porque o cilindro tem vantagem para a padaria, logicamente que tem. Mas a gente optou, desde a fundação da Saint-Germain, a não trabalhar com ele, porque sabia que era um equipamento muito perigoso. A NR12 veio para ficar e é de apoio total de nossa parte. Tem custos nossos, nós temos que trocar as máquinas, mas por outro lado nós temos uma tranquilidade no trabalhar. Nós temos funcionários qualificados, nós temos funcionários que trabalham com segurança e felizes, sem riscos de acidente com essa NR12. A atuação séria e coerente do sindicato na defesa dos trabalhadores também é reconhecida pelos patrões. Nós temos uma participação com o sindicato da indústria dos trabalhadores de panificação que eu acho muito boa. É muito melhor do que eu tenho com o meu sindicato, os patrões. Mas por que isso ocorre? Por mágica, por passe de mágica, porque eu sou bonitinho, ele é bonitinho? Não tem nada disso. Nós fazemos um trabalho profissional. Como ele disse, ninguém fica sem registro na Saint-Germain. O nosso relacionamento com o Sindicato dos Trabalhadores, ele é muito bom porque nós não fazemos um passo sem ligar para o sindicato, muitas vezes, todas as dúvidas que nós temos. E olha, não vou dizer para você que foi 10 ligações, 20 ligações, 30 ligações. Eu acho que foram centenas de ligações ao longo desses anos, centenas de ligações ao Sindicato dos Trabalhadores e perguntando para o sindicato, dá para fazer isso? Eu posso fazer isso? Como eu faço isso? Como eu resolvo isso? E a orientação que o sindicato me passa, eu faço. O pessoal da STIP com nós aqui, a gente sempre tem relação muito boa, assim, até inclusive os funcionários nossos hoje, por exemplo, assim, eles usam muito STIP no caso, né? Vão muito para a praia, a assessoria jurídica que eles procuram sempre, sabe? Então, hoje o STIP é muito importante para nós, para a empresa, que é uma segurança. Às vezes a gente tem dúvida até, alguma legislação, alguma coisa, a gente liga para o STIP, a gente mesmo, o patrão mesmo liga para o STIP para ver se pode ou não pode, né? Então é uma coisa bacana que a gente tem com a STIP. É importante que nós trabalhemos juntos, o sindicato patronal e o sindicato laboral, para ter um equilíbrio de forças entre capital e trabalho. É muito importante encontrarmos soluções e caminhos para progredirmos juntos. Então essa relação do nosso sindicato patronal com o sindicato laboral é muito importante e ela tem sido muito frutífera.
Essa atual gestão é uma gestão do diálogo, aberta à conversa, aberto a encontrar soluções conjuntos. Eu tenho que dar os parabéns ao Gilmar pela maneira que ele toca o sindicato, pelo que ele faz pelo sindicato, pelo que ele já fez, porque ele deu uma vida para esse sindicato fabulosa. Fez os seus 75 anos, nós estamos completando 70 anos, então não é uma parceria que nasceu ontem, é uma parceria que nasceu com o Estado do Paraná, que cresceu com o Estado do Paraná, com as necessidades que nós vivemos nesses 70, 75 anos. O compromisso do STIP com a sociedade e com a classe trabalhadora tem gerado ao longo dos anos importantes parcerias com entidades representativas de outras categorias. Temos que elogiar muito, né, o trabalho que o Gilmar e sua diretoria faz por causa das próprias instalações, né, que eles têm, né, mostrando, né, que o recurso do trabalhador está sendo muito bem empregado, né, a assistência, né, que dá aos trabalhadores, né, assistência jurídica, assistência médica, assistência esporte, lazer, né, saúde, qualidade de vida, né, com a sede na praia, etc. Então, é elogiável. Sempre que a gente pode, a gente cita, né, o STIP aí como um exemplo de sindicato bem organizado. Quando fala que não querem dar as 40 horas semanais, isso nos unifica. Quando quer acabar com a estrutura sindical existente hoje, nos unifica. Quando não quer importar o fator previdenciário, nos unifica. Quando é para aumentar o salário dos trabalhadores, isso nos unifica. E além do mais, também unifica porque o sindicato tem 75 anos, nós temos 50 anos. Portanto, nós temos muito que aprender com a luta dos trabalhadores em planificação. Hoje é uma luta nacional na busca de reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. Né? Na Constituinte de 88, nós tivemos um papel importante quando conseguimos reduzir de 48 para 44, e agora todo o movimento sindical brasileiro está empenhado nessa reivindicação de reduzir para 40 horas semanais, porque nós achamos que com o avanço da tecnologia já comporta o trabalhador gozar desse benefício para ter uma convivência maior com a família, ter maior lazer, enfim, trabalhar menos e também ter as vantagens do avanço tecnológico. Então a gente tem a parabenizar o STIP, a sua diretoria, por esse trabalho excelente que faz sempre aonde a gente vai, para defender os trabalhadores, quer seja para defender salários melhores, tanto no salário mínimo nacional como no salário mínimo regional, ou qualquer atividade que diga respeito aos trabalhadores, na Secretaria do Trabalho, no Ministério do Trabalho, que a gente vai procurar atender os trabalhadores de forma geral. O STIP sempre tem participado, então por isso a importância dessa entidade para os trabalhadores que ela representa e para os trabalhadores em geral. Entendendo a importância do fortalecimento dos trabalhadores, em 2010, o STIP filia-se à Central Única dos Trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Panificação, em Curitiba, representa uma categoria muito importante para a CUT. Para nós, significou uma adesão de uma categoria importante que tem muitos trabalhadores, representa mais de 30 mil trabalhadores aqui na nossa região. Isso traz um desafio maior para a CUT, porque traz uma categoria nova, uma direção nova para dentro da central desse sindicato, que é comandado pelo companheiro Gilmar, e que, sem dúvida alguma, agrega valor, né, ao trazer essa categoria que tem as suas especificidades, que tem muitas qualidades, e eu tenho certeza que nós temos a contribuir com o sindicato, mas o sindicato também tem muito a contribuir com as políticas da CUT. Eu tenho certeza que esse entrosamento vai melhorar a cada ano que passa. Muitas são as melhorias que o STIP anuncia em seus 75 anos. Um novo terreno e novas construções são uma delas. Nós continuamos com o espírito assim empreendedor. Adquirimos esse terreno ao lado, onde nós vamos assim, já iniciou a obra, para que nós queremos assim então fazer o nosso salão de festas. Salão este que nós vamos dar para o nosso associado,
E também vamos ampliar para nossas assembleias. Também vamos ter mais 7 salas que vamos implantar benefícios. O STIP tem participado ativamente e dado salto. E o trabalhador, a sociedade aqui de Curitiba, às vezes não sabe valorizar isso. E fica aqui o alerta. O STIP tem aberto, tem sido democrático para essa participação. E você é convidado nosso, na federação, no STIP, a estar participando com a gente, se inteirando dos seus direitos, vindo buscar a sua convenção, a sua cartilha dos seus direitos mínimos. Aqui no STIP, aqui na federação, que somos parceiros de dia, de noite e de madrugada, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, mesmo sabendo que às vezes você nem sabe do seu sindicato, mas está aí o STIP, dia e noite, brigando por você, nas mesas, nos poderes públicos, na justiça, pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras da panificação, da indústria do trigo, da indústria da aveia, aqui da região metropolitana de Curitiba. É muito importante que o nosso trabalhador, que o nosso associado esteja firmes conosco nessa luta que nós estamos tendo, inclusive esse ano, incansável, para não deixar o nosso Congresso tirar os nossos direitos já conquistados. Nós temos que estar sempre fortes para continuar lutando para cada vez mais ter benefício a todos, para a gente alcançar tudo que é de bom para todos nós.